Eu decidi fazer essa série de vídeos aqui por entender que isso que eu vou chamar aqui de liberalismo é fundamental para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje com relação aos problemas que a gente tem, os desafios que a gente tem, inclusive as causas dos problemas que a gente tem hoje, inclusive no Brasil, não só no mundo, no Brasil especificamente, que é o nosso caso aqui específico, né? A nossa nação. E para fazer isso eu decidi fazer essa série de 4 vídeos, vou dividir em 4 partes, né? Esse é o primeiro vídeo. E nesse vídeo eu vou fazer uma distinção entre o liberalismo clássico, ou simplesmente liberalismo, e neoliberalismo. E essa distinção eu vou fazer do ponto de vista histórico e filosófico. Mas do ponto de vista conceitual, o que é o liberalismo, né? Basicamente, o liberalismo se baseia, ele surgiu ali principalmente entre o século XVII e XVIII, principalmente na Europa Ocidental. Não por coincidência, porque estava acontecendo uma série de mudanças anteriormente, reforma protestante, entendeu? Revoluções como a Revolução Gloriosa, a expansão dos impérios europeus ocidentais, né? O Império Português, o Império Espanhol e vários colonizadores ingleses, italianos, mundo afora. O que deu origem, inclusive, ao Brasil, né? O Brasil é de colonização portuguesa. Então, nesse contexto surgiu o liberalismo para legitimar, ou para tentar melhorar até, esse contexto de expansão do que a gente chama hoje de capitalismo, cujos os principais pilares, digamos assim, do liberalismo e do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção, o individualismo filosófico, né? E individualismo é diferente de egoísmo. É importante frisar isso aí. Egoísmo é simplesmente a coisa mais simples, né? É você agir de tal forma onde só você é favorecido, é beneficiado, enquanto que os outros são ignorados. O individualismo não. O individualismo é uma visão onde o indivíduo, o sujeito, o indivíduo autônomo, tem que se sobrepor perante o resto, perante o Estado, perante a sociedade, perante as tradições, perante a cultura. O indivíduo deve se sobrepor. Isso é o individualismo de forma bem resumida. E isso, obviamente, esses dois pilares, né, a propriedade privada, o individualismo, também resulta no que se convencionou chamar de livre mercado. E qual eram os dois grandes empecilhos que os liberais clássicos tinham na Europa? Já que estavam acontecendo mudanças, essas mudanças, como eu já falei, reforma protestante e por aí vai. Os dois grandes empecilhos, ou inimigos, vamos colocar assim, do liberalismo clássico, eram as monarquias e o clero católico. Não por coincidência, porque os liberais tinham os seus próprios interesses comerciais, né, baseado nisso que eu já falei, na propriedade privada, no individualismo, na defesa de um mercado mais amplo, inclusive na expansão das repúblicas, né? Então, o conflito aí com as monarquias e o clero se faz evidente, né? Os monarcas não querem sair do poder, eles têm os seus próprios interesses. E o clero católico também tem os seus próprios interesses, valores, aquilo que eles querem preservar. E o interesse dos liberais eram outros, é expandir a república, expandir o individualismo, expandir o livre mercado, chamado livre mercado, a propriedade privada ao redor do mundo. Então esses acabaram sendo os dois grandes empecilhos históricos naquele momento. Esse é o contexto histórico, né? O contexto filosófico do liberalismo clássico é o que se convencionou chamar de justnaturalismo, né? Eles defendiam as suas teses baseado num tal de direito natural. O que é esse direito natural? Ele foi principalmente esboçado por John Locke, que é um filósofo que viveu ali entre o século 17 e 18, inclusive, onde ele diz que todo homem nasce com 3 direitos fundamentais: liberdade, vida e propriedade. E o mais fundamental aqui é a propriedade.
no liberalismo, o mais importante, o fundamental é a propriedade privada. Por isso que os liberais foram muito inteligentes em pegar esse radical latino, liber, né? Que significa liberdade. Liber, então, liberalismo, se você é liberal, você defende a liberdade. Só que o mais fundamental no liberalismo não é a liberdade, porque a liberdade não tem dono, né? A liberdade não pertence a nenhum grupo específico. O mais importante é propriedade. Por isso que se os liberais fossem mais coerentes, eles chamariam a ideologia de propriedismo e não liberalismo. Mas, enfim, essa é outra história, né? Mas os liberais têm essa legitimação naturalista, né? Se baseando no direito natural. Eles não têm uma constituição específica para se basear, ou uma legitimação estatal, porque eles queriam romper com a relação monarca e clérica, que estava associada ao Estado, e o argumento deles era um justnaturalismo. Eles estavam se baseando na natureza. Tudo isso, liberdade, vida, propriedade, a expansão do capital, tudo isso era baseado na natureza, segundo eles. E essa é a diferença fundamental, porque eu vou chamar agora do neoliberalismo. Qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo? No liberalismo clássico, como eu já falei, você tinha a monarquia e o clero como os inimigos, digamos assim, e o naturalismo, ou justnaturalismo, como justificativa. No neoliberalismo isso muda, porque o neoliberalismo veio surgir 2 séculos depois. E no lugar da monarquia e do clero, agora os inimigos são outros. O inimigo é o socialismo, especificamente o socialismo soviético, e o fascismo, ou nazifascismo, especificamente o alemão e o italiano, né? E a justificativa que os liberais davam já não era mais uma justificativa justnaturalista, porque desde as primeiras revoluções liberais até o século XX, o começo do século XX, muita coisa já tinha mudado, né? Inclusive o papel dos monarcas, o papel da Igreja Católica, e já tinha se estabelecido uma constituição direito positivado. Então os neoliberais, eles abandonaram a retórica do direito natural e passaram a adotar um discurso de técnica, um discurso tecnicista, ou tecnocrata, se você preferir. Então, essa eu diria que é uma diferença fundamental, né? Os inimigos agora são outros, né? É o fascismo e o socialismo, e não a monarquia e o clero. Só que existe aí uma coesão histórica entre o contexto do neoliberalismo no século XX e no século XXI hoje, onde a gente se encontra. Enquanto que no século XX, como eu já falei, era o fascismo e o socialismo, não existe mais socialismo soviético, né? E aquele fascismo que a gente estuda, né, na escola e tal, também não existe mais. Hoje o maior inimigo do neoliberalismo, e esse é o meu ponto, né, é o próprio neoliberalismo. O maior inimigo das democracias liberais são as democracias liberais. Por quê? Porque já chegou num ponto de acúmulo de capital de tal forma que as próprias pautas liberais não conseguem mais ser colocadas na prática. Porque o próprio acúmulo de capital, a própria concentração de poder, bilionários, grandes corporações, bancos, não permitem mais essa agenda liberal, digamos assim, universalista, republicana. Os liberais defendem a república, mas o próprio capitalismo que eles defendem maculam a república. Então, essa digressão histórica, esse é o meu primeiro argumento, né? Esse é o primeiro ponto, de como o liberalismo ele não é defensável, né? Esse é um dos justificativos do porquê que eu não sou e porquê as pessoas não deveriam ser liberais hoje, é que o liberalismo já chegou num ponto em que ele já mostrou a que veio, já deu o que tinha que dar. Mas nesse primeiro vídeo eu queria só fazer essa digressão histórica e filosófica, para esboçar que hoje o grande inimigo do liberalismo é o próprio liberalismo.
É só você parar para ver os jornais, as manchetes e tudo. Tudo que a gente discute hoje tem crise no meio. Crise climática, crise de representatividade, crise dos empregos, crise dos refugiados, crise da inteligência artificial, crise dos empregos, enfim, né? Tudo hoje está em volta de crise ligado ao capitalismo que os liberais defendem, né? Então, nesse primeiro vídeo eu queria só esboçar isso e nos 3 vídeos seguintes eu quero aprofundar melhor esse argumento. Que os liberais eles prometeram, mas entregaram pouco. Vou aguardar agora.